Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Abra em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 23. O título da nossa mensagem de hoje é Como mudar de vida na presença de Deus. Como mudar de vida na presença de Deus. Amém? Muitos religiosos pensam que vão mudar de vida fazendo coisas religiosas, como jejum, campanha, corrente de libertação, novena, 21 dias de jejum de Daniel, sacrifício. Essas práticas do lado de fora, elas não mudam, porque a mudança de Deus é de dentro para fora. Amém? Então nós temos que entender que a nossa vida só muda com a presença de Deus. Lembra que o próprio Deus falou para Abraão: Abraão, você quer ser perfeito? Só tem uma maneira: anda na minha presença. É a presença de Deus que já está em nós que muda as nossas vidas. Não é objeto, não são coisas palpáveis, não são coisas do lado de fora que vão mudar a nossa vida, porque nós temos uma alma, e essa alma só pode ser alimentada pelo ensino de Jesus. E aqui em Colossenses, no capítulo 3, verso 23, Paulo diz assim, e tudo quando fizerdes, fazei-o de quê? De todo o coração. O que é o coração? A alma, o interior. Olha o que ele deixa registrar. E tudo que você vier a fazer para o Senhor, você tem que fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A gente vê essas práticas feitas para os homens. Amém? É uma prática exterior, é uma prática do lado de fora, que não muda a vida. O que muda a vida é de dentro para fora. Então, tudo que nós viemos a fazer para o Senhor tem que ser com a alma, tem que ser com o coração. Porque tem gente que ora de boca. Ana orou de coração, de alma. Então, para Deus tem que estar ligado à alma. Para o Senhor não existe coisas palpáveis para mudar. A mudança vem de dentro para fora. A mudança é o homem interior que precisa ser renovado. É a mente que precisa mudar, os pensamentos. Paulo diz que só tem mudança quando a gente renova a nossa mente. É por isso que você vê gente que não muda, principalmente religioso. Faz novena, faz jejum, faz sacrifício, e a vida não sai do lugar. Por quê? Porque Deus trabalha no coração, na alma do ser humano. Quando a gente faz algo de coração, de alma, o Senhor responde. Ele respondeu a oração de Ana. Ano após ano, ela orava e nada. Teve um dia, um ano, que ela orou com a alma, ela orou com o coração. E esse orar trouxe o quê? Uma mudança de vida na vida de Ana, que tanto queria ter um filho. Então, gente, tem gente que ora por orar, tem gente que vem ao culto por vir, tem gente que ouve a palavra por ouvir, ela não entra no coração. As coisas de Deus são ligadas ao coração humano, à alma do ser humano, à mente, ao interior. Se não estiver ligado ao interior, não há mudança. O lado exterior não muda. A nossa mudança é de dentro para fora. Diga: eu recebo essa palavra. Por isso eu quero ler mais uma vez, E tudo quando fizer,
fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que receberei do Senhor o galardão da herança, aquilo que você deseja, porque a Cristo Senhor é que servis. Diga glórias a Deus. Então, gente, se não for de coração, você não alcança Deus. É por isso que os religiosos, a religião, ela não alcança Deus, porque Deus trabalha na alma do ser humano. Jesus é pastor de alma. O sábio Salomão deixou explícito, bem escrito em Provérbio, sobre tudo que puder guardar. Guarda o quê? O coração. O que é o coração? Tem uma alma. Amém? É por isso que muita alma adoece, porque ela não é guardada. Amém? Ela não é cuidada, ela não é reservada. Amém? A pessoa sofre, a pessoa padece. Então nós temos que aprender que nós temos uma alma, e essa alma tem que ser cuidada. Assim como você faz higiene do teu corpo, você tem que fazer uma higiene mental de vez em quando. Porque, gente, os lixos emocionais vêm na nossa alma, vêm na nossa mente. Vem ou não vem? E de vez em quando, como você faz na sua casa, você não faz faxina lá? De vez em quando tem que fazer uma faxina na cabeça. De vez em quando tem que varrer os pensamentos. De vez em quando tem que buscar as coisas do alto, que são santas. Porque as coisas, Paulo diz o quê? Buscar as coisas lá do alto, não só as que são. Aí a gente busca só as que são da terra, e as que são da terra não muda nada. A gente tem que parar momentos de nossas vidas para buscar as coisas de Deus. A vassourinha de Deus varre da nossa mente, da nossa alma, tudo que é coisa ruim. Diga: eu recebo essa palavra. Amém, gente? Eu quero ler um texto de alguém que vai nos ensinar como andar na presença de Deus e mudar a nossa vida. Porque as pessoas fazem isso, as pessoas fazem aquilo. A gente sabe que a gente já fez tudo isso e nunca mudou. A gente já levou rosa para casa, a gente já levou sal grosso, a gente já fez corrente, a gente já fez de tudo e não mudou nada. Amém? Porque isso tudo é exterior, e a mudança tem que vir de dentro para fora. E aqui em Marcos capítulo 1, vamos lá em Marcos aprender com alguém que vai nos ensinar algumas praticidades da vida e como mudar. Alguém que estava na dependência de Deus. Quando nós estamos totalmente na dependência de Deus, aí fica melhor ainda, que a gente busca Ele com a alma, a gente busca Ele de coração. Por isso Jeremias falou o quê? Que Deus tem pensamento de paz, e Ele mudará a vossa sorte quando você fizer o quê? Quando você o buscar de todo o coração. Amém, gente? Não é buscar Deus de boca. O próprio Jesus falou para os fariseus: vocês me louvam com a boca, mas o coração está longe de mim. O coração é que serve para Deus. Amém? Se não quiser a boca, usar a boca, não usa. Mas o coração tem que ser usado. O coração tem que se conectar com Deus. Porque Deus atua no coração do homem. Ele já habita dentro de nós. Amém, gente? Marcos capítulo 1, versos 40. Preste atenção nessa simples história, que ela vai trazer algo benéfico para nós. Olha como é que alguém chega na presença de Deus. Olha: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres bem, pode me purificar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, seja limpo. Amém? E tendo dito isso, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Amém? Às vezes nós precisamos limpar
pensamento da nossa mente. É pior do que a lepra, né? Tem pensamento que é lepra pura. Agora vamos entender aqui, ó. Primeiro ponto, esse leproso nos ensina a mudar. Olha o que ele fez. Primeira coisa que ele faz é o quê? Ele se aproxima de Deus. Amém? É o primeiro ponto. Porque não há ninguém que receba de Deus se não se aproximar dele. É ou não é verdade? Tem gente que bota o nome na oração ali e não quer nem saber de Deus. Ele não se aproxima, ó. Se vira e ora por mim. Amém? Nós sabemos que isso não traz resultado se nós não nos aproximarmos de Deus. Você pode ver que toda a história que foi mudada, alguém teve que se aproximar de Deus. Então o primeiro ponto que a gente vê aqui importante é se aproximar do Senhor. Ele nos conhece, amém? Ele sabe do que nós precisamos. Mas para mudar a nossa sorte, Ele precisa que a gente se aproxima dele, que a gente queira. Ele não submete ninguém a nada. Ele fica esperando o nosso querer. Amém? E tem hora que a nossa natureza não quer. Tem hora que a nossa natureza está tão desanimada que não quer buscar o Senhor. Ela vai ficar mais desanimada ainda. Amém? Porque nós temos essa esquisitice na nossa alma. Às vezes não tem nem motivo, a gente está desanimado. Às vezes não tem o que pensar errado, a gente está pensando errado. E só Deus faz essa mudança. Você pode ver, quando a gente se aproxima de Deus, os pensamentos começam a mudar. Então o que o texto diz? Aproximou-se dele um leproso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Se aproximar dele. Mas de que maneira? Com a alma, com o coração. Amém? Senão não adianta. Eu vou me aproximar, eu vou na igreja para fazer mais uma campanha. Não, eu tenho que me aproximar dele com a minha alma, com o meu sentimento, para falar com ele o que eu estou vivendo. E isso que o leproso faz. Ou você acha que o Senhor não sabia o que ele tinha? Ou você acha que o Senhor não sabe o que você tem? Ele espera a nossa aproximação para a gente derramar a nossa alma diante dele. Porque ele só atende o clamor da nossa alma, não é da nossa boca. Amém, gente? Eles louvam com a boca, mas o coração estão longe de mim. Que maquinalmente eles aprenderam. Então tem pessoas que já estavam como máquina, buscando o Senhor como máquina, buscando o Senhor através de coisas religiosas. E o texto aqui é bem claro, ó. E aproximou-se dele um leproso. E depois ele faz o quê? Rogando-lhe. O que é rogar? É uma súplica da nossa alma. Ele primeiro se aproxima, como você está fazendo. E o que ele faz agora? Ele roga, ele suplica ao Senhor, para o Senhor livrar ele daquela lepra. Amém, gente? Ele se aproxima, agora ele começa a rogar ao Senhor, ele começa a clamar ao Senhor, ele começa a colocar a sua alma diante dele, o coração, o interior. Amém? E aí as coisas vão começar a mudar. Olha a terceira coisa que ele faz. Ele se põe de quê? De joelho. Amém? Pastor, mas não é lei se pôr de joelho? Quem disse isso? Paulo disse assim: por esta causa eu me ponho de joelho. Gente, tem causas que é tão séria que a gente tem que se colocar de joelho diante do Senhor. Amém? Deus gosta quando alguém se prostra para Ele. Olha o que Satanás fez com Jesus. Olha, se prostrares a mim, eu te darei tudo. O que ele disse? Só um eu adoro. Só Deus Todo-Poderoso. Amém? Se ajoelhar, gente, só para Deus e uma causa específica. Amém? Então, olha só o ponto dele. Ele se aproxima primeiro, ele roga ao Senhor com a sua alma. Olha o que ele faz. Ele agora põe-se de joelho para depois ele fazer o pedido a Deus. Amém, gente?
Primeiro ele se aproxima. Tem gente que não quer se aproximar, quer que o outro ore por ele. Você sabe que essas coisas não funcionam. Amém? Ele se aproxima primeiro, depois ele roga a Deus com a sua alma, depois ele se ajoelha, e agora sim ele vai fazer o pedido a Deus. Amém? Ele está totalmente entregue ao Senhor, e agora ele vai perguntar ao Senhor se ele quer. Quantas orações a gente vê aí, né? A oração dizendo: Senhor, é agora, Senhor, tem que ser agora, eu quero agora, eu quero agora. Não, olha como é que esse leproso nos ensina a orar. Ele primeiro se aproxima de Deus, amém? Depois ele roga com a sua alma para Deus o que está acontecendo, amém? Porque Deus conhece, gente, a alma de cada ser humano. Ainda que você não queira abrir a boca para falar, Ele sabe de tudo, amém? Ana não falou nada, ela só orou com a alma, e o Senhor respondeu a oração daquela mulher. Aquela mulher orou a Deus com a alma. Tem gente que ora a Deus com a boca, tem gente que grita, mas não usa a alma, o sentimento, o interior, onde Deus vê. É lá dentro do ser humano que Deus vê. Você pode estar passando o que for. Veja, esse homem era leproso, esse homem tinha lepra. A primeira coisa que ele faz é se aproximar de Deus. A segunda, ele roga a Deus com a sua alma. E terceiro, ele se ajoelha. Amém? E agora no final, o que ele vai fazer? Ele faz a oração. Ele dizia: se quiserdes, pode me purificar. Amém? Ele não chega dizendo: Senhor, quero agora, Senhor, faz agora. Não. Nós não submetemos Deus a fazer nada pela gente, não, gente. É o contrário. Nós temos que derramar a nossa alma, o sentimento, o interior diante dele, para que ele tenha misericórdia de nós. Porque, gente, só a misericórdia de Deus na nossa vida. Talvez você está passando hoje por uma situação que só a misericórdia de Deus para mudar a história da tua vida. E graças a Deus, sabe o que a Bíblia diz? Que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. A cada manhã Deus tem mais misericórdia da gente. A cada manhã Deus nos ama mais, com todo erro, com todo defeito que nós temos. Ele nos ama com amor incondicional. Mas para Ele mudar a nossa história, nós não temos que usar só a boca, não. É o coração, é a alma, é o sentimento. Deus atua na alma do ser humano, é no sentimento. Por isso que Paulo diz: tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como se fosse para Deus, não para o homem. Tem gente que faz a coisa para o homem, tem gente que não faz a coisa para Deus. Porque para fazer para Deus tem que usar a tua alma. Ele primeiro, olha, recapitulando, ele primeiro se aproxima de Jesus. Amém? Tem gente que quer ter milagres estando longe. Não tem como. Os milagres aconteceram na vida daqueles que se aproximaram de Jesus. Amém? Tem gente que quer milagre ficando em casa. Tem gente que quer ter milagre orando em casa. Tem gente que quer ter milagre achando que só botando o nome no livro de oração vai resolver. Não, ele se aproxima primeiro do Senhor, depois ele roga, suplica a Deus com a sua alma o que ele estava vivendo, depois ele se ajoelha em reverência a Deus, dizendo: Deus, só o Senhor pode fazer algo. E no final ele diz: Senhor, se quiser, olha o respeito, se quiseres, pode me purificar. O que o Senhor diz? Quero, seja limpo. O Senhor quer te purificar, o Senhor quer te curar, o Senhor quer salvar, o Senhor quer fazer algo. Amém? Só que Ele não vai contra a palavra dEle. Ele não vai contra a palavra dEle. Então, se você estiver de acordo com a palavra dEle, como esse leproso aqui esteve, ele na mesma hora diz: quero,
seja limpo. E olha o que o texto diz, ó. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ele ficou como? Limpo. Amém? Eu quero que você saia daqui limpo, viu, gente? Eu não sei o que está dentro da sua alma, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual o sofrimento, eu não sei se o médico deu um laudo a você, eu não sei o que você está vivendo, mas uma coisa eu sei: se você orar como esse leproso aqui orou, porque se aproximar de Deus, você já está próximo. Rogar a Deus, você vai rogar já já. Ajoelhar depende de você. Paulo diz, ó, por essa causa eu me ponho de joelho. Gente, tem causa que a gente tem que se pôr de joelho. Tem causa que tem que dizer: Senhor, só o Senhor pode fazer alguma coisa. É aí que entra a manifestação do Espírito Santo. Quando o homem reconhece que só Deus pode fazer, aí que Deus entra. Amém, gente? Enquanto a gente não reconhecer que só Deus pode fazer, Ele não vai fazer. Senão você vai achar que é você, eu vou achar que fui eu. Aqui não, ó. Ele faz tudo e no final ele diz: Senhor, se quiser, pode me purificar. O que o Senhor diz? Quero, seja limpo. Diga graças a Deus. Declara aí para esse irmão, declara você saindo daqui limpo. Eu não sei qual é o que está sujo na tua mente, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei, simbolizando uma lepra, eu não sei qual é a sua lepra, eu não sei qual é o pensamento que está na sua cabeça, pensamento de desistir, pensamento de morte, eu não sei qual é o pensamento, mas eu já declaro de antemão que você vai sair daqui limpo, a tua mente vai sair daqui limpo. Diga graças a Deus. Para a gente orar, vamos a Romanos 8, 26, olha o que Paulo diz, que nós nem sabemos orar. Como é que a gente vai receber algo de Deus se a gente não sabe nem orar? Amém? A gente tem que saber como orar. E muita gente pensa que sabe orar, que orar é só falar com Deus. A oração é um elo que nos liga a Deus. Mas a oração tem que ser com a alma, tem que ser com o coração, gente. Não uma oração maquinalmente aprendeu, não. Não é uma oração só de boca, não. É uma oração com coração, com sentimentos. É isso que chama a atenção de Deus. 8 de Romanos, verso 26. Ele diz assim, ó: e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Por quê? Porque não sabemos orar como convém. Olha só, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Por quê? A gente não sabe orar como convém. Amém? É o que ele está dizendo aqui, ó. Mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Veja bem, o texto está dizendo que nós não sabemos orar como convém. Eu vou te mostrar orações que não convêm. Eu vou te mostrar orações que é feita por aí que não alcança Deus. Amém? Aquela oração que diz assim: Senhor, vai lá agora no hospital e cura Maria agora. Irmão, essa oração não funciona. Amém? Por que essa oração não funciona? Hein? Porque a pessoa não sabe orar como convém. Eu tenho que clamar pela misericórdia se Ele quiser curar. Amém? É por isso que tem gente que ora pelo doente e o doente morre. Por quê? Porque você não sabe se é da vontade de Deus. Se chegou a hora da pessoa, nós não sabemos orar como convém. A oração não é para colocar Deus na parede. Tem lugar que ensina a colocar Deus na parede. Amém? Essa não é a oração que alcança Deus. Essa não é a oração que eu submeto a Deus a fazer o que eu quero. Não, Deus é Ele. Eu tenho que submeter a Ele, não Ele a mim. Amém? Eu tenho que clamar pela misericórdia. Lembra de Jesus na cruz? O
que ele pede ao Senhor? Senhor, tenha misericórdia de mim. A oração que nós temos que fazer é pela misericórdia. Então o que o texto está dizendo? Que nós não sabemos orar como convém, nas nossas fraquezas. Nós não sabemos orar, o que ele está dizendo aqui no texto, ó. Verso 26. É da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações. Ele sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele que, segundo Deus, intercede por nós. Diga graças a Deus. Quem intercede por nós é o Espírito Santo. Ele leva as nossas orações a Deus. Por isso que a oração tem que vir da alma. Por isso que a oração não pode ser uma oração de boca, de qualquer maneira. Amém? Tem que ser aquilo que vem de dentro de você. Você tem que falar com Deus com sentimento. As pessoas estão tão habituadas a orar como não convém, que elas fecham os olhos, Senhor, Senhor, amém, graças a Deus. Não, é orar com sentimento, é falar com Ele, amém, é botar para fora, é chorar, você está na presença dEle, e na presença dEle tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Ele é o Deus soberano, Ele faz aquilo que Ele quer, a hora que Ele quer. Ele só precisa ter misericórdia de você. Declaro, Deus, que a misericórdia da sua vida nessa manhã. Declaro que a sua oração vai ser ouvida hoje. Declaro que o Senhor vai te limpar, vai tirar essa lepra, vai tirar esse pensamento, essa enfermidade. Haja o que houver, creia que o Senhor vai mudar essa situação. Diga, eu recebo essa palavra. Fala para esse irmão que está ao seu lado: o Senhor vai mudar essa situação. Amém? Vamos dar uma salva de palmas bem bonita para o nosso Deus. Isso. Eu quero que você fique de pé agora, que a gente vai fazer a sua